sobre a vergonha. Mas antes de iniciar, entrar na palavra, eu quero compartilhar com vocês. Imagine que a palavra que eu vou ministrar, ela é o alimento que eu vou servir vocês. Mas eu quero compartilhar como eu coletei os ingredientes para fazer esse alimento. Essa semana foi uma semana bem corrida na minha vida. Na semana passada, eu tive um trabalho numa feira de negócios, eu vendo sistemas. E essa semana eu tive outra feira de negócios. E foi bem corrido às noites. Tanto que essa semana eu tive na igreja no domingo passado e nesse domingo. Quase nunca acontece isso. Primeiro, no meio do ano passado, eu cheguei a vir na igreja 8 vezes na semana. Acho que essa é a primeira vez que eu venho, acho que uma vez por semana na igreja. E muita coisa aconteceu e aí eu estava um pouco chateado. Que eu tenho visto a minha vida como que indo muito para essas coisas do trabalho, necessidade mesmo de ter e um sentimento de que eu podia fazer mais, entregar mais, e por falha minha mesmo, irmão, sabe? Não estou nem aqui falando de questão, me justificando. E eu ouvi uma pregação, né? Eu estava meditando e veio um texto de João 21, quando Pedro fala para Jesus 3 vezes, né? Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E veio na minha mente uma pregação nesse texto, e eu fui ouvir essa pregação. E essa pregação trouxe no meu coração algumas coisas, algumas verdades que eu já vivia, ou já tenho no meu coração de muito tempo, mas me lembrou. E acendeu novamente essas verdades dentro de mim, e eu queria compartilhar com vocês. Porque pode ser que você ou está vivendo isso hoje, ou você vai viver amanhã. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram perdidos. Alguns até pensaram em abandonar o ministério. A Bíblia diz que Pedro disse: eu vou pescar. Significa que ele se juntou com outros que eram pescadores também e estava dizendo o seguinte: vamos voltar à nossa antiga prática. Vamos voltar ao que nós fazíamos antes de conhecer e andar com Jesus. Vamos voltar a pescar, a ser pescadores de homens. Porque Jesus havia passado na praia e ele disse para Pedro que ele faria de Pedro pescador de homens. E Pedro, depois que Jesus morreu, ele está dizendo o seguinte: deixa eu voltar a ser pescador de peixe. Deixa eu voltar a viver a vida como eu vivia antes de conhecer Jesus. Vou deixar esse negócio de ministério para o lado, esse negócio de servir ao Senhor para o lado, e vou voltar a pescar. E foi isso que ele fez, ele tentou, ele pegou as redes e ele foi pescar. Ele havia abandonado Jesus, né, negado Jesus 3 vezes. E aí diz que eles estão pescando, eles veem Jesus lá na praia, Jesus fala para eles jogarem a rede, eles reconhecem Jesus, estou resumindo, eles vão para a praia e eles sentam com Jesus e começam a comer com Jesus. Jesus ressurreto. Pedro, penso eu, que está ali, sabe, não sei onde eu enfio a minha cara. Porque eu neguei ele 3 vezes e agora ele está aqui na minha frente. Ele sabe, 3 vezes perguntaram se eu o conhecia e eu disse que não. E agora ele está aqui. Penso eu que Pedro estava desconfortável na presença de Jesus. Se eu estivesse no lugar de Pedro, eu estaria desconfortável. E a Bíblia diz que Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Mas o que é mais interessante, irmãos, é que o texto diz assim: Pedro, tu me amas mais que esses? Vocês lembram disso? A gente sempre lembra do tu me amas, né? Mas Jesus fala: tu me amas mais do que estes? A gente, e eu até mesmo, sempre pensava assim, que Jesus estava dizendo: olha, Pedro, você me ama mais do que João me ama? Você me ama mais do que Tiago me ama? É o que eu sempre pensei, irmãos.
Porque Pedro no passado havia dito: Senhor, ainda que todos eles te abandonem, eu não vou te abandonar. E Jesus disse para Pedro: não, você vai me negar 3 vezes. Mas agora Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me ama mais do que esses. E o pastor, na pregação que eu ouvi, ele falou assim: Jesus não falou dos discípulos. Jesus não estava dizendo: você me ama mais que esses discípulos. Jesus estava dizendo o seguinte: Pedro, tu me amas mais do que estas redes. Porque Pedro estava querendo voltar a ser pescador. E Jesus está dizendo: você me ama mais do que estas redes. Você me ama mais que o dinheiro da pescaria. É como que Jesus está dizendo para mim: Johnny, você me ama mais do que atender cliente numa feira. Você me ama mais do que vender 100 mil reais e ganhar 15 mil reais de comissão. Você me ama mais do que este mundo pode te oferecer. A pergunta para Jesus é: o quanto você me ama? Irmãos, é uma pergunta que, se nós estamos com a mente, com o espírito atento, é algo que fala no profundo do nosso ser. Se você visse agora o Jesus ressurreto, com as mãos furadas, olhando para você, dizendo o seu nome e perguntando: você me ama? Não é o seu marido perguntando, não é o seu filho perguntando, é Jesus perguntando para você: você me ama? E aí ele vai perguntar: você me ama mais? O que hoje mais enche a tua agenda? O que mais toma o teu tempo? Aonde você gasta mais tempo? Aonde você gasta mais dinheiro? O que tira o teu sono? O que te preocupa mais? E Jesus pergunta: você me ama mais do que isso? E aí, Jesus diz o seguinte: se você me ama, dá 30 reais de dízimo, dá 30% de dízimo, é isso que Jesus pede? Vai fazer missões, é isso que Jesus diz? Apacenta minhas ovelhas. Primeiro ele diz: os meus cordeirinhos. Eu não vou entrar aqui no mérito lá, mas é 3 tipos de ovelha ele fala. Mas o que eu quero dizer para vocês é: Jesus disse: se você me ama, cuida dos meus. Jesus falou comigo: se eu amo Jesus, eu tenho que cuidar de vocês. Essa é a prioridade. Vocês, aqueles que não estão aqui, aqueles que não estão em Mariporã, não é a igreja, o Brasil para Cristo Mariporã. É: se eu amo Jesus, eu tenho que amar, cuidar, pastorear as ovelhas de Jesus. Não tem como dizer que ama Jesus e não cuidar daqueles que Jesus ama. Esse é o nível do nosso Jesus. Jesus, ele salva, ele dá a vida, ele nos constrange com o sacrifício de amor que ele faz por nós. Ele nos conquista, nos resgata, e a gente entende o quanto ele nos ama e fala assim: Senhor, agora eu sou teu. E ele diz: então agora ame aqueles que eu entreguei a minha vida, cuide deles, se entregue por eles. E às vezes a gente tem dificuldade de amar a primeira ovelha, que é o nosso cônjuge que Jesus morreu, que é o nosso filho, que é o nosso pai. No céu não vai ter separação, irmãos, tudo é ovelha. Eu não vou poder dizer para Jesus, falar assim: ó Jesus, olha, eu amei as ovelhas, mas a Sara me deu trabalho. A Sara eu não amei. Eu não tenho que amar a Sara somente porque ela é minha esposa. Antes de amar a Sara como minha esposa, antes de amar a Lauren como a minha filha, eu tenho que amar elas como se fossem ovelhas de Jesus. Então tudo que eu penso mal delas, tudo que eu ajo com brutalidade com elas, eu estou pensando mal e agindo com brutalidade com uma ovelha de Jesus. Toda mágoa que eu guardo dela, eu guardo de uma ovelha de Jesus. Isso muda
totalmente a nossa vida cristã. Com isso, eu quero dizer para vocês que essa ministração de hoje é como que Jesus disse para mim: fale para eles. Pregue para eles como se você estivesse pregando para os meus cordeirinhos. Tenha paciência com eles, alimente eles com amor. Fale para eles o quanto eles são importantes para mim. E o contexto da mensagem de hoje que Jesus traz para nós é que existe uma vida debaixo do jugo, existe uma vida debaixo da vergonha, que não é a vida que Jesus quer para vocês. Existe uma vida onde não há alegria, onde não há felicidade. Existe uma vida que é comparada com a vida que o povo de Deus vivia no Egito, uma vida de servidão e escravidão. A Bíblia diz que o Egito oprimia o povo de Deus. O Egito ganhava dinheiro em cima do povo de Deus. O Egito fazia o povo de Deus fazer tijolos, construir cidades, e o Egito lucrava e oprimia o povo de Deus. Então significa que este mundo, se você deixar, alguém vai ganhar em cima de você. Alguém vai oprimir, alguém vai encher a sua agenda de compromisso, alguém vai encher a tua mente de preocupação, de ansiedade, de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você vai viver escravo, e às vezes não é do patrão capitalista, às vezes é da nossa própria ganância. Às vezes é do nosso desejo de querer agradar as pessoas, nós passamos a viver para elas e o que elas vão pensar de nós. Portanto, seja lá o que for que te escraviza, seja lá o que for que tira a tua liberdade, seja lá o que for que te leva para o Egito, onde você é oprimido, a mensagem de hoje é: tem esperança para você. O Egito não é um lugar que é para mim e para você. Sabe, quem está no Egito está triste. Quem está no Egito não tem alegria, não tem prazer. Faça-se essa pergunta: você é uma pessoa feliz? Hoje você pode dizer que você é uma pessoa feliz? Você está alegre? Você entrou aqui alegre? Você veio aqui alegre? Não importa se é o seu presidente que é agora, não importa se o seu time ganhou hoje ou não, você entrou aqui alegre. Ou eu poderia estar mais alegre se esse presidente fosse outro. Eu poderia estar mais alegre se o meu time tivesse ganhado. Então, se a sua alegria está condicionada a essas questões humanas, significa que a sua alegria ela é assim, ó. Porque eu te digo, não dá para ter tudo. Não dá para ter o teu presidente, não dá para o teu time ganhar o mundial, não dá para ter tudo no mesmo ano e a vida inteira. Então, se você quer ter uma verdadeira alegria, uma alegria plena, sobrenatural, imutável, a sua alegria tem que estar naquilo que não muda. Somente Deus é imutável, somente Deus está sentado no trono e Ele não muda. Portanto, a nossa alegria precisa estar em Jesus. Queridos, vocês são muito amados por Deus. E a mensagem que Deus tem para vocês é que Ele ama vocês e Ele ouve o gemido de vocês. A Bíblia diz que o povo de Israel estava debaixo da opressão do Egito e eles gemiam. Sabe as madrugadas que você chora e parece que ninguém vê? Parece que a noite vem, o seu olho não fecha, o dia nasce, o seu olho não fechou, e você está gemendo debaixo de uma opressão, de uma preocupação, de uma angústia, de um problema que você não consegue resolver. É isso que o povo de Deus estava vivendo no Egito.
E o dia ia amanhecer no outro dia e toca novamente ir fazer tijolo. Toca novamente ir debaixo da opressão dos capatazes egípcios. Parece que não, mas a gente vive uma vida assim. A gente acorda cada manhã e parece que há um capataz que nos oprime o dia inteiro. Um espírito maligno que tira a nossa paz o dia inteiro, só trazendo preocupações, trazendo brigas, trazendo memórias que causam dor dentro de nós. A palavra de Deus diz que são espíritos que oprimem as pessoas. Então o que a Bíblia está dizendo é que existe um povo de Deus que está hoje preso, escravizado. Se você não está feliz, se você não está vivendo a plenitude do Evangelho, alguma área na tua vida pode estar escrava. Não estou dizendo que você vai para o inferno, não estou dizendo que nós vamos para o inferno, eu estou dizendo que a liberdade ela é completa. Às vezes há áreas na nossa vida que a gente dá brecha e Satanás toma posse daquela área da nossa vida e aquela área da nossa vida nos impede de prosperar em tantas outras áreas. E enquanto não formos libertos, às vezes, de vícios, de pensamentos, de ações, de atitudes, de sentimentos, de emoções. Eu ouvi história de vocês aqui, de alguns, dizendo: pastor, antes eu sofria com depressão e eu não sofro mais. Foi liberto naquela área. Antes era escravo e agora não é mais. Outros eram escravos de pornografia e hoje não são mais. Outros eram escravos da bebida e hoje não são mais. Então, se uma área na nossa vida nos escraviza, ela tira a nossa alegria. E o texto de hoje, de Levíticos 26, 13, pode colocar na tela, por favor? Diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Essa semana vocês vão falar lá no grupo pequeno que devotos andam de cabeça erguida. Que aqueles que foram libertos por Deus, eles não têm do que se envergonhar, eles andam de cabeça erguida. E esse texto aí diz o seguinte: eu sou o Senhor. Primeiro, eu vou ir aqui frase por frase rapidamente para vocês entenderem o contexto dessa promessa. Primeiro diz: eu sou o Senhor. Deus está dizendo o seguinte: eu sou, não há outro além de mim. Quando Deus fala com Moisés, lá em Êxodo 3, na sarça ardente, Moisés pergunta o seguinte: Senhor, quando o povo perguntar qual é o teu nome, o que eu vou falar para o povo? Deus diz: diga para eles que o eu sou te enviou. Deus diz para Moisés: eu sou o que sou. Deus está dizendo: meu nome é eu era, eu sou e eu serei, não há outro além de mim. Jesus vai dizer em Apocalipse capítulo 1, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Guarde bem, nós vamos falar de outras coisas, mas o texto, Deus já está dizendo o seguinte: não há outro além de mim, aquele que te liberta, aquele que cuida de você, aquele que te guarda, não existe outro igual. Eu sou único, eu era antes de todas as coisas, e eu serei, sou depois de todas as coisas. Então o Deus que é o teu Deus, é o único Deus existente, não existe outro como Ele. Não existe batalha espiritual. Nós falamos de um contexto de batalha espiritual em que nós nos posicionamos em oração, mas você acha que o nosso Deus batalha com Satanás?
Não existe luta, irmãos. É fora, não tem o que falar, irmãos. Deus está em outro nível. Deus está em outro patamar. E quando eu falo Deus, eu falo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus, Deus, não briga com o diabo. É o eu sou. Ele está no controle de todas as coisas. O diabo, ele é conhecido como enganador, sim ou não? Ele é bom em enganar, sim ou não? Será que existe alguém, não existe outro ser criado que engana quanto o diabo? Mas você sabia que a Bíblia diz que Deus enganou o diabo? Sabiam disso, irmãos? Eu pergunto para vocês, se o diabo soubesse que se matar Jesus ia acontecer o que aconteceu, ele tinha matado? Então, o diabo, ele foi enganado. A Bíblia diz que se soubessem, que eles, matando o autor da vida, eles não teriam feito o que fizeram. Então, Deus enganou o enganador. Vocês estão entendendo que o nosso Deus, Ele ri do inimigo dele? Ele fala assim, o que você é melhor? Aí eu já falo assim, eu sou melhor na enganação, então vamos brincar de enganação. Você tenta me enganar e eu tento te enganar. Esse é o Deus. O teu Deus é aquele que, o inimigo que é mais forte, no campo mais forte, ele fala, então vamos lutar naquilo que você é mais forte. E ele vence. Porque Ele é soberano. Com isso, não tem chance de você perder a sua batalha. Não tem chance do seu Deus perder a batalha. Então primeiro ele diz, olha, eu sou o Senhor. Aí ele diz, o Deus de vocês. Ele está dizendo assim, eu sou o teu Deus. E você é o meu povo. Então nós temos um relacionamento, nós temos uma aliança. Sabe, irmãos, quando nós casamos, colocamos um negócio brilhante desse aqui no dedo, nós fazemos uma aliança. Nós vamos lá no cartório e assinamos um papel e fazemos um compromisso de fidelidade. Você sabia que Deus, Ele faz um compromisso de fidelidade com você? Já pensou, irmãos? Você falar o seguinte, Jesus, eu vou te servir. E Jesus fala, e eu vou te amar. Aí você fala assim, Jesus, só acredito indo no cartório, vamos lá. Aí você leva Jesus no cartório, para Jesus assinar que Ele vai cuidar de você. É mais ou menos isso. Jesus está dizendo o seguinte, eu vou te amar, eu vou cuidar de você, mas para que você tenha fé, para que você tenha certeza de que não vai ficar só nas minhas palavras e nas minhas ações que eu já fiz no passado, eu vou lá no cartório e eu vou assinar esse documento. Se é o documento que você precisa para ter mais firmeza, eu vou assinar. Então Deus, Ele faz alianças, é como que Ele assina, a Bíblia diz a palavra testamento. Temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento é o que, queridos? Não é um documento de herança? O pai fala, eu vou remover você do meu testamento. Os mais novos talvez não sabem, mas a gente mais antigo sabe. Que o testamento era o quê? Aquilo que o pai ia deixar para a posteridade. Quando o pai removia do testamento, ele removia da herança. Então Deus está dizendo, eu tenho um documento, um testamento, e eu coloco o teu nome, porque eu vou ser o teu Deus e você vai ser o meu povo. E aí Deus fala, que os tirei da terra do Egito. Primeiro, Deus é o Deus, esse Deus grande que eu falei aqui, soberano, eterno, poderoso, que assina esse documento, Ele assina com escravos do Egito. Ele não assina com reis.
Ele assina com pessoas pecadoras, pobres. E ele assina para libertar. Ele quebra o jugo da escravidão. Sabe, o jugo era um instrumento que era colocado sobre o animal, que o machucava, que o prendia. Deus é aquele que quebra aquilo que te prende. O que te prende? Se tem algo que te prende hoje, Deus está dizendo hoje, Ele é aquele que quebra. Existem às vezes prisões que são espirituais. Traumas de infância, traumas do passado. Deus é aquele que quebra este jugo. E depois ele diz o seguinte: eu quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Deus é aquele que nos faz andar de cabeça erguida. Para exemplificar para vocês essa mensagem, abram em Lucas, capítulo 13. Lucas 13, 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Esse texto é uma mulher que andava encurvada. Uma mulher que não podia endireitar-se. E o texto que nós lemos de Levíticos 26, Deus diz: Ele é aquele que faz vocês andar de cabeça erguida. Essa mulher não podia andar de cabeça erguida. E o que às vezes te faz não andar de cabeça erguida? Existem talvez áreas na nossa vida que são ocultas à sociedade, ocultas a algumas pessoas que nós temos vergonha. E que essas áreas nos faz andar espiritualmente, emocionalmente encurvados. Existem áreas que nos encurvam diante de Deus. Encurvar você diante de Deus é te impedir de adorar a Deus, te impedir de sentir a presença de Deus, te impedir de ter vida com Deus. E essa mulher, ela andava encurvada porque ela era oprimida e presa por Satanás. 18 anos. Então existem pessoas que talvez não sabem, mas são oprimidas por Satanás por muitos anos. Porque há muitos anos que talvez você tenta se endireitar numa área e você não consegue.
Você tenta, você sabe que tem uma área que você precisa endireitar. Tem uma área que Deus sabe, você sabe, o Espírito Santo fala, mas você não consegue se endireitar. Está aí uma área que Satanás pode ter te prendido. Está aí uma área que Satanás pode ter te posto cativo. E esse texto aqui está dizendo que Jesus, ele é aquele que endireita. Antes de entrar na ação de Jesus, eu quero dizer para vocês aqui, Jesus estava numa sinagoga, numa igreja. Não era o templo onde eles faziam o sacrifício, mas era um local de ensino, a sinagoga. E diz que uma mulher encurvada, nós diríamos talvez que ela poderia ter uma artrite severa, uma escoliose. Ela entra naquela sinagoga e Jesus olha para ela e Jesus já faz o diagnóstico que ela sofria com um espírito de enfermidade. É interessante como que a Bíblia trata o caso. A Bíblia não trata somente como espiritual, porque a Bíblia fala enfermidade, a enfermidade é física, do corpo da mulher. Mas a Bíblia também não trata somente físico, fala que a causa física era espiritual. Então existem sim algumas condições, enfermidades físicas que a causa pode ser espiritual. E se não tratar espiritual, não vai receber a cura. Então há enfermidades que precisam ser tratadas em ambas as frentes. Tanto o médico quanto o médico dos médicos. Tanto o médico terreno quanto o médico espiritual e divino. E esse texto fala que essa mulher chega ali, Jesus cura ela. E o contexto aqui que eu queria trazer para vocês é esse homem, o líder da sinagoga. Ele não era um saduceu, mas ele era o responsável por aquela sinagoga. E a Bíblia diz que ele ficou indignado que Jesus curou aquela mulher no sábado. E sabe, queridos, essa é a característica da religião. Eu digo para vocês que vai chegar um dia em que a compaixão e os milagres não serão mais bem-vindos dentro da igreja. Porque o milagre de Jesus não foi bem-vindo dentro dessa sinagoga. E o líder dessa sinagoga não tinha compaixão de uma filha de Abraão, que há 18 anos estava oprimida. E às vezes, como líder, como pastores, como aqueles que supervisionam a casa do Senhor, quando a falsa religião vai entrando, quando a igreja passa a ser um show, quando aquilo que é feito aqui passa a ser feito para ter outro propósito, outros lucros a não ser os espirituais, as ovelhas elas começam a ser vistas em segundo plano. Lembra que eu disse para vocês, Jesus disse, se você me ama, cuida das minhas ovelhas. A Bíblia diz que aquele que não é o bom pastor, aquele que não ama as ovelhas, ele está como mercenário. E eu digo para vocês, a falsa religião, ela não vê aquelas pessoas que estão oprimidas, aquelas pessoas que estão envergonhadas, aquelas pessoas que estão encurvadas. Existem pessoas que vêm na igreja, irmãos, que não queriam estar na igreja. Elas queriam estar em outro lugar, menos aqui. Porque talvez aqui é o lugar que elas se sentem mais culpadas. Aqui é o lugar que elas sentem que é o lugar que elas serão mais julgadas. É o lugar que elas sentem que mais as pessoas vão olhar para elas. Talvez a igreja não está olhando, não está reparando, não está julgando, mas é como esta pessoa se sente. Ela tem pecados particulares, ela tem uma vida particular que ela sabe que é pecaminosa. É
como que ela entra num ambiente como esse, na cabeça dela todo mundo sabe quem ela é, todo mundo sabe o que ela fez. Ela entra nesse lugar e o que ela não sente é o desejo ou a condição de olhar para cima. Ela entra como aquela mulher encurvada. E a igreja precisa, como Jesus, tocar essas pessoas, tocar com um toque sobrenatural do Espírito Santo, e o Espírito Santo entrar na vida, na alma dessas pessoas e proporcionar que elas levantem a cabeça espiritual. Tem pessoas que entram encurvadas e saem da igreja outra pessoa. Mas a falsa religião, ela impede o agir de Jesus no nosso meio. Eu não estou trazendo essa palavra dizendo que nós somos falsos religiosos, ou que aqui na igreja tem falsos religiosos. O desejo do meu coração em abordar esse ponto com vocês é: tenham cuidado. A Bíblia diz que os últimos dias estaria cheio de falsos religiosos. Nos últimos dias a igreja vai tratar Jesus e o Evangelho como os fariseus trataram. Nos últimos dias Jesus não vai ser bem-vindo mais nos nossos templos. Nos últimos dias o Evangelho não vai ser mais bem visto, não vai ser mais desejado dentro da igreja. O Evangelho que transforma, o Evangelho para o pecador, o Evangelho que cura, o Evangelho que restaura. A igreja vai criar os seus próprios meios de se justificar, os seus próprios meios de santificar. Mas Jesus, Ele não teve medo. O que, como pastor, eu tenho aprendido com Jesus é: fale a palavra de Deus, ame. E o amor aqui de Jesus foi para essa que estava 18 anos. Às vezes a gente tende, como pastor, a olhar, parece que aquele que está mais próximo, aquele que está mais firme. A gente olha, entra na igreja, por exemplo, uma família, e aí o pastor já é tentado e fala assim: e essa família? Eles eram diáconos, eles eram presbíteros em outra igreja e vieram morar agora aqui na cidade e gostaram e vão congregar aqui. Aí o pastor já pensa: glória a Deus, tem alguém para trabalhar, para dar a mão comigo, para me ajudar. E irmãos, não é bem assim. Eu já aprendi isso com Jesus, que às vezes, irmãos, entra ali, na verdade nem entra, para ali um bêbado pedir um copo de café, ele entra aqui e talvez é ele que vai ser o próximo diácono que vai trabalhar mais na igreja. Por quê? Porque quando ele entra neste ambiente, no nosso meio, e ele nasce aqui, ele nasce com o cheiro desse lugar, com o cheiro dessas ovelhas. E o desejo, o serviço. Pastor, então com isso o senhor está dizendo que o senhor faz acepção? Não, pelo contrário. Eu amo todos iguais. O que eu estou dizendo para vocês é que nós não podemos julgar um livro pela capa. Não podemos. Não podemos achar que o melhor partido para o meu filho e para a minha filha é aquele que está na igreja. Nem sempre. Pastor, então o senhor está dizendo que às vezes o melhor partido é aquele que está fora da igreja? Não. Estou dizendo que ele convertido é o melhor partido para sua filha. Às vezes você fala assim: não, ele está lá no mundo. Tá, então ora para ele converter, que quando ele converter, ele vai ter mais caráter que muitos que estão lá há 10 anos. Então, a religiosidade, ela nos cega de ver o Evangelho. Então Jesus é aquele que nos confronta. Jesus é aquele que nos confronta. Precisamos então crer que todos com Jesus, eles podem. E sem Jesus ninguém pode nada. É Jesus.
Segundo ponto aqui. Essa mulher, ela vai até a sinagoga encurvada, oprimida. E Jesus para o que ele está fazendo. E Jesus, é interessante que Jesus primeiro diz para ela, olha só, vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. Primeiro Jesus viu. Quando Jesus vê, ele chama, fala assim, mulher, está livre da tua enfermidade. E aí ele toca. O texto está dizendo que primeiro, Jesus, o olho dele percorre toda a igreja. Ele sabe. Eu estou aqui pregando, né, e eu aprendi há muito tempo que eu prego como ventilador. Né, assim, ó. Vocês veem, né? Assim que tem que ser. Por quê? Porque todos vocês têm a sensação de que eu estou falando com cada um de vocês. Ao mesmo tempo que eu estou falando com todo mundo, eu estou falando na individualidade com cada um. Por isso que muitos de vocês falam assim, pastor, o senhor pregou para mim. Eu olhei para você e eu falei, mas quem pregou para você foi Jesus. Então o que eu faço é só espalhar semente no atacado aqui, ó. Mas quem faz essa semente produzir no coração de vocês, quem conhece o interior, a necessidade, o desejo, a luta, a dificuldade que você entrou aqui sofrendo, é você. E Jesus. Por isso que diz aqui na sinagoga que ele estava vendo quando a mulher entrou. Eu posso não ver. Eu posso não te mandar mensagem, eu posso não te visitar, eu posso não ligar para você, eu posso às vezes não fazer aquilo que você espera que eu fizesse. Mas Jesus vê. E quando Jesus vê, ele não fica passivo. A Bíblia diz que ele vê e ele chama a mulher. Ele chama ela. E ele diz, mulher, você está livre da tua enfermidade. E ele toca. Tenha fé que Jesus está te vendo hoje. Pastor, eu acho que ele não está vendo, pastor. Não estou sentindo o que ele está vendo. Então grita mais alto. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se o Senhor falou para o pastor falar que o Senhor está me vendo, então me vê de verdade. Olha para minha família, olha para minha casa. Olha para a minha vida, Ele está aqui. Sabe, irmãos, eu não tenho porquê dizer para Jesus que eu vou deixar as minhas redes, deixar a minha vida, deixar o meu trabalho, deixar o meu futuro, para pregar e falar para vocês que Jesus está ouvindo vocês, se Ele não estivesse ouvindo. A maior prova de que Jesus ouve vocês e Ele quer mudar a sua vida, é que eu deixei a minha vida para viver isso. E muitos outros fazem o mesmo que eu. Eu não vivo mais para mim. Eu não faço o que eu quero. Às vezes eu tento, mas eu não consigo. Eu quero tanto fazer tantas coisas, mas algo dentro de mim me constrange, me culpa, porque a minha vida é essa, de dizer para você que Jesus está te vendo, que Jesus está te ouvindo, e que Ele te ama, e que Ele quer mudar a sua vida, e que Ele tem poder para tocar, transformar, restaurar. Não é perda de tempo. Não é perda de tempo. A gente só tem uma vida para viver. Uma vida. Por último, Jesus diz, hipócrita, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, dia de sábado, esta filha de Abraão, que Satanás trazia presa há 18 anos.
Jesus chama a mulher encurvada. Imagine aqui a encurvada como a envergonhada. A encurvada é aquela que tem vergonha, oprimida. Jesus chama essa de filha de Abraão. E aquele que se achava conhecedor e líder da sinagoga, ele chama de hipócrita. Ele eleva esta mulher e ele envergonha o líder da sinagoga. Irmãos, imagine só. Jesus entra aqui na igreja e ele me dá esse sermão. Ele cura um de vocês aqui e me chama o pastor de hipócrita. É para vocês pensar quanto tempo eu fui membro desta igreja. Que o dono da igreja chegou e chamou o meu pastor de hipócrita. Esse é o perigo da falsa religião. E quando Jesus toca essa mulher, e eu quero terminar aqui, Ele está dizendo para cada um de nós, que não importa aquilo que você fez, não importa do teu passado, não importa como você se sente, se pela sua condição financeira, se pela sua família, de onde você veio, o que você tem, talvez a enfermidade que você tem, não importa a condição que faz você se sentir uma pessoa envergonhada. Existem pessoas, irmãos, que têm síndrome de se achar menor que as outras pessoas. Existem pessoas que, se elas colocam para disputar vagas com outras pessoas, elas já acham que elas vão perder. Ela se preparou para aquela vaga, ela estudou como a outra estudou, ela passou na mesma faculdade que aquela pessoa, mas na hora de disputar a vaga, ela acha que ela não tem capacidade. Ela acha que ela não pode, ela acha que ela não consegue. Essa palavra é para você, porque você se encurva, porque você se rebaixa, porque você esconde o seu potencial. Levanta a cabeça. Eu sou o teu Deus que endireita a tua vida. Eu sou o teu Deus que redime as tuas falhas. Eu sou o teu Deus. Deus está dizendo o seguinte: não importa o que a vizinha vai pensar, não importa o que o vizinho vai pensar, se importe com o que eu vou pensar. E Ele já diz, e eu já te adianto o que eu penso, eu não te culpo, vai e não peques mais. Não viva preso escravo do passado, não viva preso escravo das tuas falhas e dos teus erros. Jesus tem muito mais para cada um de nós. Ministério de louvor, vamos cantar um louvor? Eu quero fazer uma oração.